Olá, eu sou Bruno Diniz e gostaria de te dar boas-vindas ao meu canal e também ao ano de 2025. Em ritmo de retrospectiva, eu vou dedicar o primeiro episódio do ano a revisitar alguns acontecimentos marcantes de 2024 e elencar elementos que devem impactar o cenário nesse novo ano. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, também deixar seu like, para poder a gente estar sempre melhorando e trazendo conteúdos novos toda semana para você. O ano de 2024 foi, sem dúvidas, um período de construção e preparação, tanto por parte dos reguladores quanto das instituições, para uma nova fase que veremos a partir de 2025 em termos de inovações financeiras no Brasil. Com o país, inclusive, puxando a dianteira nesse tema globalmente, influenciando outros reguladores e se apresentando como terreno fértil para o desenvolvimento de novas soluções e mecânicas em cima das infraestruturas que estão amadurecendo por aqui. E um artigo que eu publiquei na minha coluna na Exame no final de 2023, sobre perspectivas relativas a 2024, eu já tinha descrito exatamente esse cenário, apontando um ano de antecipação do mercado para uma grande virada de chave que vai acontecer em 2025. Esse cenário exigiu que o dever de casa fosse feito em 2024, tanto por bancos quanto por fintechs, no sentido de estarem prontos para criar, testar e interoperar dentro de um novo contexto ecossistêmico, no qual a tokenização, feita a partir de plataformas existentes na criptoeconomia ou de forma nativa via DREX, as capacidades do Open Finance aliadas ao Pix, ambos em avançado estágio de implementação e com funcionalidades interessantes já no horizonte, e também as ferramentas baseadas em IA generativa vão todos estar presentes e amplamente disponíveis no mercado financeiro, sendo combinados entre si, promovendo uma reconfiguração do que a gente tem hoje em termos de variedade de soluções, experiência do usuário, personalização, contextualidade e composição de custo dos produtos e serviços ofertados. Várias experimentações nesse sentido foram feitas em 2024, quando inclusive casos de uso inovadores relacionados ao Open Finance e à iniciação de pagamentos também apareceram, abrindo caminho para uma série de implementações massificadas que devem acontecer em 2025, baseadas no Pix automático e também nas transferências inteligentes. Além disso, a gente teve o início da segunda fase piloto do DREX, com vários novos cases relacionados à tokenização da economia sendo apresentados, algo que movimentou o mercado e trouxe novos players que não tiveram a oportunidade de participar da primeira fase do piloto. Em paralelo a tudo isso, no intuito de definir os novos parâmetros regulatórios necessários para que o ecossistema siga avançando, a gente presenciou diversas consultas públicas por parte do Banco Central e da CVM no Brasil, tocando em pontos relacionados à criptoeconomia, principalmente quando a gente está falando de autorização de players, operando nesse espaço, mercado de Banking as a Service, as operações de câmbio interbancárias, o acesso facilitado ao mercado de capitais e ao investimento de não residentes do mercado financeiro e de capitais. Então a gente viu ali várias coisas nesse sentido e mudanças que acabaram acontecendo relativas a fintechs de crédito, no sentido de ampliar capacidades tanto das SCDs, que são as Sociedades de Crédito Direto, quanto das SEPs, que são as Sociedades de Empréstimo entre Pessoas, acabaram sendo aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Por fim, novas medidas de segurança no intuito de prevenir golpes ocorreram no Pix e as regras de participação no arranjo Pix também foram endurecidas pelo Banco Central, determinando que apenas instituições autorizadas a funcionar pela autoridade monetária pudessem solicitar adesão ao Pix a partir de 1º de janeiro de 2025. Outro movimento relacionado aos reguladores e que abre boas perspectivas futuras foi a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a CVM e a FENASBAC, que é a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, no sentido de aprimorar iniciativas de inovação dentro da CVM, sobretudo quando a gente está falando em relação ao sandbox regulatório e outros ambientes de laboratórios experimentais voltados para os participantes do mercado de capitais, como é o caso do LAB, que é um laboratório de inovação financeira, do qual a CVM é uma das mantenedoras também. É importante a gente lembrar que o programa LIFT do Banco Central é também coordenado pela FENASBAC e se tornou um importante instrumento de apoio ao ecossistema de inovação financeira, tanto para teste de novas infraestruturas, quanto para interlocução com fintechs e conexão com o mercado corporativo. Algo que também foi reforçado ao longo dos anos pela FENASBAC através do programa Next de aceleração de startups que eles vêm implementando aí ano a ano. Olhando agora para os investimentos do segmento fintech, a gente pode começar a ter globalmente algumas sinalizações de que o fim do inverno no setor pode estar próximo.
Na edição 2024 do evento Money 2020, que é uma das principais conferências globais sobre fintech, Lynn Martin, que é presidente da Bolsa de Valores de Nova York, demonstrou otimismo com base nos investimentos ocorridos até outubro de 24 e disse que enxerga até uma janela de IPO se abrindo em 2025, caso o cenário econômico, sobretudo nos Estados Unidos, se mostre mais positivo. Já no Brasil, a gente acabou vendo alguns grandes cheques indo para fintechs como Conta Simples, Asas, Contabilizei, Cellcoin e Keitech. Inclusive, essa última, a Keitech, chegou a se tornar um unicórnio após esse recente investimento que eles receberam. Mostrou também aqui um reavivamento da atividade dos investidores de risco na região com essa movimentação que a gente acabou vendo desses investimentos. Como o cenário de taxa de juros norte-americano costuma ser um dos balizadores dos movimentos dos fundos de VC, sobretudo quando a gente está falando dos VCs gringos, um ambiente de queda de taxa de juros por lá pode acabar também favorecendo os aportes que a gente vê aqui na América Latina. Passado agora esse resumo do que foi 2024 e de alguns dos fatos que certamente vão impactar o ambiente de inovação financeira daqui por diante, vamos seguir um pouco com as perspectivas para o cenário que a gente vai ver adiante. No panorama que nos aguarda, é preciso incluir elementos que já estavam presentes nos últimos anos e aqueles que aceleraram recentemente, prometendo tomar corpo já no ano de 2025. Um deles diz respeito à guinada do mercado cripto a partir do seu avanço como classe de ativo, algo que ficou muito claro com o movimento de institucionalização que a gente viu em 2024, que foi um processo contínuo, mas que teve seu ápice ali com as captações recorde que a gente viu de ETF, de Bitcoin e de Ether, da rede Ethereum. E um anúncio de que a administração de Donald Trump vai poder aí constituir uma reserva estratégica de Bitcoin nos próximos anos, algo que deixou o mercado muito animado. Todo esse discurso pró-cripto que foi utilizado por Trump lá no momento de campanha dele, acabou impulsionando o Bitcoin para máximas históricas, e ainda mais quando a gente viu promessas que ele colocou aí na mídia de tornar o país como um líder global no tema, algo que deve provocar mudanças regulatórias relevantes, acelerando ainda mais o desenvolvimento do ecossistema local, enquanto influencia também outros países mundo afora, ainda mais aqueles que tendem a se balizar nas decisões dos Estados Unidos em termos de regulamentação financeira. Já no Brasil, o movimento regulatório da criptoeconomia segue avançando de maneira bem sólida, com os reguladores se movimentando para poder criar um ambiente jurídico seguro e também para estabelecer as regras dos prestadores de serviço que já existem nesse espaço e para os próximos que vão vir também. Algo que deve movimentar o mercado são as regras prometidas pelo Banco Central em relação às stablecoins e também às sociedades prestadoras de serviço de ativos virtuais, também conhecidas como PSAVs, que atuem aí no ambiente, sobretudo no segmento de câmbio. Esse tema, inclusive, ele promoveu uma intensa discussão quando, na consulta pública que foi apresentada pelo Banco Central, foi levantada a possibilidade de proibição de transferência de stablecoins para a carteira no formato de autocustódia. Em paralelo a tudo isso, o desenvolvimento do Drex pelo Banco Central entrou de vez na pauta das instituições financeiras, sobretudo aquelas envolvidas nas fases piloto do projeto, em preparação já para as novas mecânicas que a gente vai começar a ver a partir da implementação dessa nova infraestrutura. E falando ainda em infraestruturas financeiras, os avanços relativos ao Pix e ao Open Finance, que foram realizados em 2024, e outros que estão planejados para entrar em vigor em breve, vão desbloquear vários novos casos de uso interessantes por parte das instituições, atingindo um número crescente de clientes. A jornada sem redirecionamento, o Pix por aproximação, o Pix automático que facilita cobranças recorrentes e as transferências inteligentes que ajudam a configurar e programar operações entre contas da mesma titularidade são alguns desses elementos viabilizadores de inovação que já estão movimentando as áreas de produtos de bancos e fintechs, que já também estão com várias entregas previstas para 2025 em cima dessas inovações. Completando a pintura do quadro que a gente já tem como certo no ano que está começando, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, cuja utilização segue crescendo também no mercado, tanto no lado da otimização de atividades internas das instituições, como também acoplada aos produtos e serviços ofertados. Se a gente viu muito o uso de assistentes baseado em IA recentemente, no ano de 24,
ainda mais ofertados através das plataformas que a gente tem disponibilizadas por empresas como Microsoft, Google, OpenAI, Anthropic e por aí vai. A gente vai passar a ver agora um impulso maior dos agentes baseados em IA em 2025. Né? E lembrando que os agentes eles podem cumprir uma tarefa designada e operar softwares em nome daquele que o utiliza, né? Em nome do usuário. E isso acaba abrindo um universo de possibilidades em termos de experiência do usuário, de automação, ainda mais quando a gente combina aí vários agentes diferentes para executar ou refinar uma tarefa, né, e a sua entrega. Também é certo que, além das Big Techs que continuam desenvolvendo essa tecnologia, novas fintechs vão surgir a partir da aplicação de capacidades de IA generativa nos próximos meses. Algo que, inclusive, está alterando a lógica de como as startups começam a operar e como se dá também a sua fase de crescimento. Por outro lado, muitos modelos de negócio de startups mundo afora vão acabar sendo engolidos pelas capacidades que estão sendo desenvolvidas e incorporadas nos modelos atuais de IA, né? O que acaba trazendo vida ao meme que aconteceu em 2024, que é a OpenAI acabou de matar a minha startup, né? Foi muito popular aí no ano passado, e que foi rebatido, né, esse meme pelo Sam Altman, fundador da OpenAI, dizendo que eles vão acabar atropelando vários modelos à medida que caminham rumo ao que eles chamam, né, de modelo AGI, ou AGI, que chama Artificial General Intelligence, que é aquele estágio da IA que ultrapassa a capacidade humana de compreensão e aprendizado, e ela fica capaz de desempenhar uma variedade sem fim de tarefas diferentes e criativas. Bom, pessoal, essa foi a nossa retrospectiva de 2024 e também as perspectivas gerais sobre o ano que está começando. No próximo vídeo eu vou falar sobre tendências específicas que eu acredito que vão ganhar espaço em 2025, movimentando também o segmento de inovação financeira no país. Então, se você gostou desse vídeo agora, aproveita, deixa seu like, não se esquece de fazer sua inscrição no canal e também encaminhe esse vídeo para outras pessoas que possam se beneficiar do papo que a gente teve aqui. Forte abraço e até a próxima.